Fui tratada como inútil pelos meus pais durante 15 anos, até que minha avó enviou um código secreto de socorro. Meu nome é Natalie Brooks e tenho 33 anos. Durante 15 anos, meus pais olharam para mim da mesma forma que as pessoas olham para uma calçada. Rachada. Algo quebrado. Algo de que preferem desviar. Eu era a filha que nunca terminava o que começava, que mudava de cidade sem avisar, que não conseguia manter um emprego estável e que aparecia nos jantares de família com os olhos cansados e respostas vagas. Essa era a versão de mim que eles conheciam. Essa era a versão em que acreditavam. E, pelos motivos que vou explicar, eu deixei que acreditassem em tudo isso. Tudo começou quando eu tinha 18 anos. Meu pai, Gerald Brooks, era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelos cargos que ocupavam. Ele era gerente regional de uma empresa de logística, daqueles que usavam o crachá do trabalho até nos fins de semana e falavam de promoções como outras. Pessoas falam de religião. Minha mãe, Diane, era mais gentil, mas não menos decepcionada. Ela passou a juventude, sonhando com uma filha que se tornasse professora ou enfermeira, alguém com uma profissão respeitada, algo de que pudesse falar com orgulho na igreja aos domingos. Em vez disso, ela teve a mim. Uma garota que saiu de casa aos 18 anos com uma mochila. Uma passagem só de ida e nunca voltou com uma explicação. Que a família conseguisse entender. O que eles nunca souberam, e o que ninguém da minha família sabia além da minha avó Rose, era que um mês antes de completar 19 anos, eu aceitei um emprego em uma empresa privada contratada pelo governo federal. Era um trabalho extremamente sigiloso. Um tipo de profissão em que você não explica o que faz, não revela o nome do empregador nas reuniões de família e, principalmente, não corrige as pessoas quando elas imaginam o pior. Durante o treinamento, meu supervisor deixou muito claro que manter um perfil público discreto não era apenas recomendado, era obrigatório. Por isso, por escolha e por dever, tornei-me o fracasso da família. A filha desempregada. Aquela por quem Diane sempre pedia desculpas quando os parentes perguntavam sobre minha carreira. Os anos passaram em silêncio. Trabalhei em operações e casos em 4 estados diferentes. Construí uma vida verdadeira, completa e cheia de propósito, mas invisível para todos que compartilhavam o meu sobrenome. Quando voltava para casa, 1 ou 2 vezes por ano, usava roupas simples, desviava das perguntas e observava meu pai cerrar o maxilar toda vez que alguém mencionava meu nome durante o jantar. Depois do 3º ano, ele deixou de perguntar sobre o meu trabalho. Na verdade, ele simplesmente deixou de perguntar sobre mim. Minha mãe costumava colocar discretamente cartões presente, de supermercado no bolso, da minha jaqueta quando eu ia embora, como se acreditasse que eu não tivesse dinheiro nem para comprar comida. Nunca contei a ela que eu não precisava deles. Não era falta de amor. Era o protocolo. Era o acordo que eu havia aceitado cumprir. E o mantive fielmente. Mesmo quando isso me custou algo que eu nunca consegui colocar em palavras. A única exceção era a vovó Rose. Rose Brooks tinha 81 anos e possuía aquele tipo de inteligência que percebia o que passava despercebido para todo mundo. Ela descobriu quem eu realmente era por volta do 4º ano. Não por causa do que eu dizia, mas justamente pelo que eu nunca dizia. Certa vez, enquanto tomávamos café na mesa da cozinha dela, ela me disse: "Quem mente fica inquieto. Quem guarda um segredo fica completamente calmo." Depois sorriu e acrescentou: "Você é a pessoa mais calma que eu já observei." Depois daquele dia, parei de fingir com ela. Eu não podia contar os detalhes. Não tinha permissão para isso, mas confirmei o suficiente para que ela entendesse. Ela nunca contou a ninguém. Sempre que eu a visitava, ela apenas me observava com aqueles olhos cinzentos, atentos e cheios de sabedoria. E quando eu ia embora, apertava minha mão na porta como se tivesse orgulho, de algo que jamais teria permissão para dizer em voz alta. Esse era o nosso acordo. Essa era a minha vida, e eu já tinha aprendido a viver em paz com ela. Então, em uma terça-feira à noite, no fim de outubro, meu celular vibrou com uma mensagem da vovó Rose. Era apenas uma lista de compras. Pode parecer algo sem importância, mas a vovó Rose não me enviava uma lista de compras havia 11 anos. Não desde o dia em que, durante uma visita, eu lhe mostrei o sistema de códigos, por frases que usava, para pedir socorro quando estava em missão. Ensinei aquilo quase como uma brincadeira. Uma forma de fazê-la sentir-se conectada ao meu trabalho sem violar nenhuma regra de confidencialidade. Ela riu, anotou tudo em um bloquinho e eu imaginei que, com o tempo, tivesse esquecido. A lista dizia: leite, pão, a manteiga da boa, maçãs, 6, não 8. 6, não 8. Era só isso, mas aquele era o código. Significava: preciso de ajuda. Algo está errado. Venha agora.
Não ligue antes. Saí do meu apartamento em apenas 4 minutos. Não digo isso para parecer dramática. Estou apenas contando exatamente o que aconteceu. Peguei meu crachá, minhas credenciais de reserva e minha jaqueta. Enquanto dirigia até a casa dos meus pais, onde a vovó Rose estava morando desde setembro, fiz rapidamente as contas. 26 minutos. Se eu acelerasse. No caminho, liguei para a central de emergência do condado. Relatei uma preocupação com o bem-estar de uma pessoa, informei o endereço, mantive a voz firme e profissional e pedi que uma viatura da polícia me encontrasse no local. Exatamente 30 minutos depois de ler aquela lista de compras, estacionei em frente à casa dos meus pais com 2 policiais ao meu lado. As luzes da casa estavam acesas. O carro do meu pai estava na garagem. À primeira vista, tudo parecia absolutamente normal, mas não estava. Bati na porta uma vez. Quando ninguém respondeu, fiz um sinal com a cabeça para os policiais e nós entramos. O que encontrei dentro daquela casa nos 60 segundos seguintes colocaria um fim a 15 anos de silêncio, de uma forma que eu nunca planejei e jamais desejei. Hoje, olhando para trás, percebo que talvez esse momento sempre estivesse destinado a acontecer. Assim que a porta da frente se abriu, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Era um odor forte, químico, o tipo de cheiro que simplesmente não pertence a uma casa. Um dos policiais levantou a mão por instinto. Passei por ele sem hesitar. A sala de estar estava completamente diferente da aparência tranquila do lado de fora. As almofadas do sofá estavam espalhadas. Uma mesa lateral havia sido derrubada. Os óculos de leitura da minha mãe estavam caídos no chão. Uma das lentes estava quebrada. Ao longo da minha carreira, entrei em situações suficientes para reconhecer imediatamente como fica um ambiente quando tudo acontece muito rápido, quando alguém não tem tempo para se defender e quando o medo atravessa um cômodo, deixando os móveis como testemunhas silenciosas do que aconteceu. Era exatamente isso. Exatamente isso. Ouvi a voz da minha mãe antes mesmo de vê-la. Era uma voz fraca, trêmula e aguda vindo da cozinha. Corri em direção ao som. Ela estava sentada no chão, encostada à geladeira. Mantinha os joelhos encolhidos junto ao peito. Seu rosto estava extremamente pálido, marcado por lágrimas que escorriam sem parar. Sentado à mesa da cozinha, bem em frente à minha mãe, estava um homem chamado Todd Vance. Ele estava com os braços cruzados, e sua expressão era uma mistura de constrangimento e raiva. Todd tinha 38 anos. Era meu primo por afinidade e, havia 7 anos, vinha pedindo dinheiro emprestado aos meus pais, sempre inventando uma história diferente. Anos antes, eu já havia sinalizado o nome dele em um contexto completamente diferente. Um pequeno caso de fraude. O processo foi arquivado, mas o nome dele permaneceu registrado em um banco de dados. Nunca imaginei que um dia aquele mesmo nome apareceria. Sentado à mesa da cozinha da minha própria família, mas ali estava ele. A vida tem uma maneira estranha de fazer caminhos completamente diferentes se cruzarem, justamente quando você menos espera. Quando entrei na cozinha acompanhada pelos policiais, Todd levantou a cabeça e olhou para mim. Algo mudou imediatamente em seu rosto. Primeiro veio o reconhecimento, depois o cálculo, e por fim, uma expressão que tentou parecer inocente, mas passou muito longe disso. Ele pronunciou meu nome como se estivesse fazendo uma pergunta. Eu não respondi. A vovó Rose estava no quarto dos fundos. Ela estava sentada ereta na beira da cama, com as mãos cruzadas sobre o colo e a serenidade de alguém que já havia feito tudo o que precisava fazer e agora apenas aguardava que o resto do mundo alcançasse a verdade. Quando entrei no quarto, ela olhou para mim e disse quase num sussurro: "Eu sabia que você entenderia a lista." Sentei-me ao lado dela, segurei suas mãos e, por alguns instantes, não consegui dizer uma única palavra. Não porque eu estivesse em choque. Meu treinamento havia me preparado para situações muito piores do que aquela, mas porque ela confiou em mim durante 11 anos de silêncio, usando apenas uma simples lista de compras. E ela estava certa em confiar. Com a calma e a organização que sempre teve para contar qualquer história, ela começou a me explicar exatamente o que havia acontecido. Naquela tarde, Todd apareceu na casa dos meus pais trazendo alguns documentos. Havia semanas que Todd pressionava meus pais para assinarem documentos que lhe davam acesso à conta conjunta de poupança da família. Era o dinheiro que meu pai havia economizado durante décadas. Era o dinheiro com que eles viviam, administrando cada centavo com cuidado. E, em nenhuma versão de qualquer história que Todd pudesse inventar, aquele dinheiro lhe pertencia. Quando meu pai hesitou em assinar, Todd começou a levantar a voz. Quando minha mãe tentou ligar para alguém, ele tomou o celular dela. Foi então que a vovó Rose entrou discretamente, no quarto com a desculpa de que precisava tomar o remédio para a pressão alta. De lá, ela me enviou a lista de compras usando o próprio celular.
Aquele aparelho antigo que ela guardava no bolso do seu casaco de lã e que ninguém jamais pensou em verificar. Afinal, ninguém imaginaria que uma senhora tranquila de 81 anos pediria ajuda usando um código criado 11 anos antes. Um código que apenas uma única pessoa em todo o mundo seria capaz de compreender. Voltei para a cozinha. Os policiais já estavam cuidando dos procedimentos oficiais. Peguei minhas credenciais. Não as que eu costumava carregar para situações comuns, mas as verdadeiras, as credenciais federais. Conversei com o policial responsável por cerca de 90 segundos. Ele olhou para minhas credenciais. Depois olhou para Todd. Naquele instante, o clima dentro da casa mudou completamente. Exatamente 14 minutos depois que entrei pela porta da frente, Todd saiu da cozinha algemado. Minha mãe assistiu a tudo do corredor. Ela segurava um pano de prato que havia pegado do chão sem nem perceber e o torcia lentamente, como sempre fazia quando tentava controlar as próprias emoções. Assim que a porta se fechou atrás dos policiais, a casa mergulhou em um silêncio absoluto. Minha mãe olhou para mim, mas dessa vez ela realmente me enxergou, como não fazia havia muitos anos. Então perguntou baixinho: Nathalie, qual é o seu trabalho? Sentei-me à mesa da cozinha e respondi: Sente-se, mãe. Vou explicar tudo o que eu puder. Meu pai entrou vindo do corredor e sentou-se sem que ninguém precisasse convidá-lo. Durante toda a minha vida adulta, eu nunca o tinha visto demonstrar qualquer sinal de incerteza. Mas naquele momento, ele parecia completamente diferente. Era como se estivesse recalculando toda a imagem que construiu de mim durante 15 anos. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. E quando finalmente falou, não perguntou sobre meu trabalho, minhas credenciais ou os policiais. Fez apenas uma pergunta. Há quanto tempo você faz isso? Olhei para ele e respondi com calma. Há 15 anos. Ele assentiu lentamente e baixou os olhos para a mesa. Naquele instante vi algo mudar dentro dele. Não consigo dar um nome àquilo, mas parecia que depois de tantos anos, um enorme peso finalmente começava a desaparecer. Pouco depois, a vovó Rose apareceu na porta da cozinha. Encostou-se no batente e observou. Nós três com a expressão tranquila e satisfeita de alguém que já conhecia o final daquela história muito antes de todos nós. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa e segurou, a minha sem dizer uma única palavra. Meu pai pigarreou 2 vezes, não disse mais nada. E vindo dele, aquele silêncio dizia absolutamente tudo. Eu tinha 33 anos. Foram necessários uma simples lista de compras com um código secreto, 2 policiais e 15 anos de silêncio, para que minha família finalmente me enxergasse de verdade. E no fim das contas, eles finalmente me viram. E isso foi suficiente. Se você gosta de histórias emocionantes, relatos reais com reviravoltas surpreendentes, dramas familiares e histórias cheias de suspense, então, deixe o seu like para ajudar o canal a alcançar ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Ative o sino de notificações para receber cada novo episódio em primeira mão. E deixe seu comentário. O que você faria se estivesse no lugar da Nathalie?